Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Como eu falei que hoje teria um episódio diferente, pode ver que estou do lado diferente. Pedi para a Gabi, essa linda, maravilhosa, vir aqui me ajudar com isso para vocês. E assim, Deus colocou no meu coração, porque algumas sempre tá me perguntando sobre o podcast, sobre essa trajetória minha. E aí a Gabi veio com umas perguntas aqui pra gente tá conversando sobre isso, tá bom? Então, seja bem-vinda a esse episódio de Uma Mulher Improvável Como Eu. Vamos começar. Diga-me, Gabi. Sobre sua origem e trajetória de fé. Você nasceu em um lar budista e passou por várias religiões, antes de conhecer Jesus em 2011. Como foi essa busca espiritual e o que te levou a finalmente entregar sua vida a Cristo? Tá, essa primeira pergunta já chega daquele jeito, né? Comecei, né? Eu nasci, né? Minha mãe é budista e ainda, né? E eu vim do budismo, aí eu conheci a Wicca, aí depois eu fui para o espiritismo. Eu sempre tive algo que sempre me faltava e eu procurava isso nas religiões. E aí eu fui pro candomblé em 2010 e nesse ano do candomblé eu fiquei 11 meses separada do Wendel, do meu marido, que já era meu marido na época. O André, ele ia fazer 2 aninhos, ele tinha alguns meses quando a gente começou a ir no candomblé. E eu sou muito intensa, né? Então eu fui com tudo, porque realmente eu achava que aquilo ali era o que era o que estava me faltando, porque sempre estava me faltando algo. E lá eu tive uma experiência que não foi legal, porque eles sempre falavam pra mim, ó, até a parede você vê, da parede pra lá sou eu que vejo. E eu tenho muito isso, falou, pronto, eu pego aquilo. E não foi o que aconteceu. E aí eu me decepcionei e minha vida tinha detonado com a minha vida, porque aí eu saí da empresa, saí do meu relacionamento com meu esposo, um filho pequeno. E aí até que quando aconteceu, quando eu decidi sair, pedir perdão pro Wendel, tudo, nós voltamos, graças a Deus, mas com muitas conturbações, muitas brigas, porque a gente trabalha junto, né, desde sempre. E a gente era muita briga, era muita briga. E aí eu lembro que teve um belo dia que a gente brigou, mas foi porque eu era da pá virada, né? Então eu peguei o carro, eu dei a ré, quando eu fui dar a ré eu já engatei logo a primeira, a segunda pra pegar nele, porque eu tinha um ódio dentro de mim tão grande que quando eu ficava brava, eu queria ir pra cima mesmo e eu tinha que ver sangue, assim, na pessoa, sabe? E desde pequena eu era assim que, tipo, era porrada mesmo. E aí, nesse dia, fazia 3 meses só que a gente tinha voltado. E eu lembro que eu tinha que ir num banco, né? Que a gente brigou por causa de uma pessoa. E aí eu tinha que ir no banco para tirar o dinheiro para esse free que trabalhava com a gente. E nesse dia eu não esqueço. Minto, antes disso acontecer, quando nós voltamos, a gente foi padrinhos de casamento no primo dele, que é aí onde a gente era padrinhos. E foi um casamento cristão e eu nunca tinha ido num casamento cristão. Beleza, fomos no casamento. Ali, eu falo que ali eu encontrei Jesus. Naquele casamento, porque eu não queria nem bater foto com a noiva, porque a maquiagem já não existia mais, né? Imagina, eu tinha acabado de voltar com ele, eu fui pro casamento e tal. Quando a gente voltou, aconteceu esse episódio.
E aí foi muito louco, porque quando eu tava indo, que era lá em Arujá, tem uma rua lá em Arujá que é só a Rua dos Bancos. E a rua de cima é só a rua de igreja. E para mim, hoje eu sei que foi o próprio Deus que me levou para aquela rua só das igrejas. E nessa caminhada que eu estava do meu galpão para ir para o banco, eu liguei o rádio do carro e estava passando a música da Aline Barros, Ressuscita-me. E ressuscita os meus sonhos. E aí parecia que eu já tinha ouvido aquela música. E eu só chorava dentro do carro e falava assim, se existe esse Deus que ela tá falando aqui, é esse que eu quero conhecer. Fui parar na Rua dos Bancos. Quando eu parei na Rua do Banco, para de frente uma igreja, senti uma vaga. Estacionei o carro lá. E ali veio um colega, né, daquele tempo, falou assim, Fabiola, tá tudo bem? Que minha cara inchada, né, chorando muito. Aí eu falei assim, não, mas vai ficar. Ele, não, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete, alguma coisa, tô vendo que você tá precisando e tal. Aí eu falei, não, eu vou aqui, porque foi bem de frente uma igreja. Eu vou entrar aqui. Aí ele, você é louca, imagina. Bebia, fumava, e eu era da pá virada mesmo. Ele, você tá louca? Aí eu falei assim, eu acho que eu tô, mas é o único lugar que eu nunca entrei do jeito que eu preciso entrar. E aí eu entrei. Nisso, quando entrei, a primeira história que eu ouvi da Bíblia foi sobre Esther. Esther foi uma mulher, né, que perdeu os pais. Então, de uma plebeia, né, ela virou uma rainha que salvou o povo dela. Então, ali foi uma história de resgate, sabe? Como mulher. E eu senti uma presença ali, eu já tinha sentido no casamento, e veio uma paz, né, naquele casamento. E aí depois eu senti essa mesma paz ali na igreja. Pronto, dali por diante, eu não saí mais. E aí, Gabi, foi difícil, foi desafiador. Porque, gente, eu era uma mulher que eu fumava maconha, que eu bebia, que de 10 palavras, 11 era palavrão. Meu marido é uma bênção, que passa muita vergonha. Eu era daquela de cair no mato e ficar lá muito louca e acordar no dia seguinte. Essa era a Fabiola. E aí eu sempre falo, né, para algumas amigas que eu encontrei Jesus num casamento e o reencontrei nesse dia. E foi assim que eu me converti. Dali eu não saí mais. Não dá nem pra imaginar, né, gente? Uma mulher dessa aqui, com essas histórias aí. Segunda pergunta. Quais foram os maiores desafios internos e externos que você enfrentou ao tomar a decisão de seguir Jesus? Cara, eu lembro. O primeiro, né, que como eu falei pra vocês, e você me conhece, eu sou muito radical. A primeira coisa foi parar de falar palavrão. Porque o budismo, eu nasci no budismo, né? E eles têm algo que é muito lindo, que o bem para atrair o bem. Então você faz o bem para receber o bem. E na palavra de Deus eu aprendi que a boca, ela abençoa e ela amaldiçoa. Então, palavrão, primeira coisa que eu tenho que parar é de falar palavrão. Gente, verdade. Eu era muito mano, velho. Quem vai assistir isso daqui vai dar risada, porque é muito isso. Eu era muito. Hoje eu entendo que era uma maneira de defesa, né? Mas eu falava muito. Então a primeira coisa que pra mim foi muito difícil foi isso. Agora você imagina uma mulher que se estourava por muito pouco e o Wendel, eu xingava, né? Eu fazia gestos que ele passava vergonha.
E quando eu me converti, a primeira coisa que o Espírito Santo me falou, fechar a boca e mudar as minhas atitudes. Porque só eu mudando é que tudo mudaria. E aquilo para mim, uau! Se eu mudar, as coisas vão mudar. Então, eu queria mudança no meu casamento. O André era pequenininho. Então, vamos lá, né? Sou forte, sou corajosa, pá, bora. E a hora que eu lembro de uma cena que a gente estava voltando, eu fiquei alguns meses indo para a igreja sozinha. Como eu tinha vindo do Candomblé, já tinha dado muito dinheiro do Candomblé, né? Então era a Fabiola, que virou crente, que ia dar dinheiro na igreja. Então eu fui muito massacrada, né? No início da minha conversão, principalmente pelo Wendel. Porque ele falou, pronto. Porque a gente xingava crente, né? Crente não, nem, fazia nada. A gente xingava. E aí eu lembro de uma cena, quando o Wendel começou a ir para a igreja, que a gente brigou, né? E aí na hora eu lembrei, boca fechada. Porque tem uma palavra na Bíblia, um versículo, que diz que há momento para todas as coisas. Há um momento de falar, um momento de calar e um momento de agir. E aquele meu momento era um momento de calar, porque eu já tinha feito muitas coisas. E Deus ali, Ele estava me curando. Ele estava me transformando. E eu entendi isso. Então a minha vontade era de falar, mandar ele para tudo quanto é lugar. E a minha vontade era de gritar, de falar um monte. O que aconteceu? Ele lá dirigindo. Eu olhei assim para o céu e eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. Eu só chorava. Ele lá, me arrebentando, falando um monte. Por quê? Porque ele tinha conhecido uma Fabiola e não estava entendendo quem a Fabiola estava se tornando. Porque nem eu me entendia. Porque era muito oscilante, né? Era demais, assim. E aí eu comecei a chorar. E dali, era sempre assim. Então, o palavrão foi igual o cigarro. O cigarro, o André falou, mamãe é caca. Falei, beleza, filho. Joguei, nunca mais, cigarro. A maconha foi um pouco mais difícil, pra mim, confesso. Mas aí parei com a bebida, parei com o palavrão e as minhas atitudes que foi de chorar ao invés de eu falar, de explodir com ele. E aí ele falava assim, pronto, agora virou trouxa mesmo. Agora virou essa babaca de igreja, que agora só sabe chorar. Minha vontade, gente, era de chegar e falar um monte pra ele, um monte. Só que eu entendia que era o momento de calar. Aí foi, eu acho que pra mim, essa mudança, sabe? Foram essa fase do quando eu só chorava ao invés de eu colocar pra fora o que eu queria mais. Eu entendi que o que eu colocaria pra fora era o que eu tinha aprendido de errado. E aí eu estava aprendendo ainda. Então, por isso que era o momento de calar e não era o momento de agir. E aí foi assim, e foi sobre a submissão. Porque ali também eu estava sendo submissa. Por mais que eu estava sendo, que pra mim foram muitas humilhações, eu estava tentando resgatar o meu casamento. Porque era tudo muito recente. Então, eu aprontei muito, né? Eu quis me separar, né? Eu falei pra ele que eu não gostava mais dele. Então, eu falei, eu quero viver a minha vida. Eu não preciso de homem pra nada. Se eu até precisar transar, eu compro no sex shopping algo pra me satisfazer. Era assim. Então, eu tive que me segurar muito. E automaticamente isso se torna, sim, entender como é uma submissão. Não é que, o Wendel nunca me bateu, sabe? Nunca
A gente era umas treta, porque quando a gente namorava, só pra você ter ideia, ele tem quase 1,90 de altura e eu rasguei uma camiseta do corpo dele. Eu falei, ah, você vai fazer isso? Então, eu era dessa vibe. Então, era algo que eu fiquei muito, muito, muito calada. E ali Deus já estava me trabalhando para a submissão. E a submissão, para mim, é algo que me desafia até hoje, para ser mais sincera. Mas é isso, acho que foi ó, boca fechada, eu me transformar. Eu decidi, né? Eu me transformar, não. Falei errado, porque é Deus que transforma. Mas quando a gente decide a querer ser transformada por Deus, aí as coisas vão mudando. Agora sobre família e relacionamento. Você e o Wendel estão juntos desde 2002. Como a fé transformou o relacionamento e a forma de construir a família de vocês? Pois é. Vou dizer por agora, né? Porque desde 2002, a gente está em 2025, aí já é um tempinho, né? E imagina, gente, eu nessa transformação de mente, né? Porque são de pensamentos mesmo. Então, os pensamentos, todas as coisas que eu tinha. Esse momento que eu me calei foi um momento que o Wendel tomava muitos choques também. Porque eu era dessa menina que eu te falei, que eu rasguei a camiseta com ele no corpo. Entendeu? Pegava, acha, não vai. Ah, eu quero ver você pegar. Vem pegar. Era assim. Então, ele viu também muitas mudanças, sabe? Vou ligar aqui pra tal pessoa e tal, não sei o quê, pra resolver daquele jeito, meu irmão. Era assim. Então ele viu muita mudança em mim. E o que aconteceu? Através dessa minha mudança, ele olhou e falou assim, meu, porque não... Gente, foram coisas de muitos meses. Eu passando sozinha, né? E ele foi vendo essa mudança da Fabiola chorando, da Fabiola... Meu, tadinha do Dedé. Eu falo pro André até hoje, eu falo, filho, graças a Deus você veio primeiro com sua irmã, que senão eu tava ferrada. Porque é uma menina, né? Então o André é muito paz e amor. E o André tomou porrada, sabe? Então, ele via aí uma mãe, sabe? Mais cuidadosa, sabe? Com mais paciência. Não é que mudou assim, né? Não é, mas a pessoa que gritava menos. Quando a gente veio comprar apartamento, ele falou, não, vamos comprar um apartamento onde não tem vizinho, porque você grita. E aí, vou expulsar a gente do prédio, porque vai todo mundo escutar. Então eu era dessa pessoa, sabe? E aí Deus foi me transformando e através dessa minha transformação, o Wendel começou também a... Deixa eu ir para a igreja, porque eu também estou vendo uma transformação. E automaticamente o André começou a ver muitas coisas assim, muitas mudanças. Por mais que ele era pequenininho, ainda foi um bom tempo, né? Porque assim, eu não consegui, como eu falei, eu não consegui parar de fumar maconha. Assim, ó, né? Foram um tempo, assim, uns anos de eu conseguir definitivamente zero. Então ele foi vendo essas mudanças. E hoje eu tenho a Emanuela, que tem 7 anos, são 8 anos de diferença, o André e dela. E eu vejo o que eu passei lá quase, né, mais de 15 anos atrás. Eu olho, eu vejo, eu falo assim, Senhor, que bênção, que assim, verdadeiramente, sabe, eu decidi resistir. Porque a palavra de Deus, Gabi, fala o seguinte, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o bom ânimo não é a gente estar alegre e feliz. O bom ânimo é a gente perseverar.
E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu tenho que perseverar. Eu tenho que fazer. Porque teve uma vez, existe muito, né, isso. E com todo o amor, eu falo isso. A família da minha mãe, acho que só uma que é viúva, mas o resto tudo separada. Então, o que eu trouxe pra mim? Separação, tá tudo bem. É algo que pra mim era normal. Então, qualquer coisa eu queria me separar dele, porque a gente é muito diferente, eu e o Wendel. Eu sempre fui bagunceira, o Wendel sempre foi o cara que gosta de ficar em casa. Eu sempre fui a pessoa que ama viajar para tudo quanto é lugar. Ele é o cara que ele prefere guardar o dinheiro e fazer a viagem uma vez por ano e ainda tá ótimo. A gente tem essas diferenças. Só que aí quando eu fui mudando, a minha família foi mudando. E aí eu chego lá no início. Quando eu mudar, eu sei que tudo mudará. Porque nós, como mulheres, nós somos o fundamento. A gente é o fundamento da nossa casa. E quando eu entendi que o fundamento é a primeira coisa que se faz numa casa, que é o alicerce, aí eu falei, peraí, se tem que começar comigo, então bora começar. Ficava revoltada, lógico. Tô falando isso sorrindo hoje, mas eu ficava revoltada, que eu chegava lá pra pastora e falava, por que tem que ser eu? Por que eu tenho que mudar? Ele também é adulto, por que ele não muda? Por que só eu tenho que mudar? Porque só eu tenho que fazer? Porque eu estava olhando para ele, eu não estava olhando para mim. Porque eu ficava olhando o que ele tinha que mudar. E não conseguia olhar o que eu tinha que mudar. Porque eu me vitimizava. Oh, vida, oh céu, por que eu tenho que mudar? Eu sou tão legal. Não, eu não era legal. Eu não era uma mulher que eu me respeitava, entende? Uhum. Então eu era uma mulher muito vulgar. Então, tudo, literalmente tudo que eu falei, eu vou fazer, eu vou mudar, eu consegui, sabe? E eu sei que não é, eu sei que é por isso que Deus ele me usa tanto para outras mulheres, porque eu já fui violentada, eu já fui viciada em drogas, e não é só maconha, cocaína, balinha e afins. Cachaceira. Eu já, assim, sabe, foi tantas coisas, né? E que Deus me trouxe até aqui, falando na separação, como eu sempre queria me separar, uma vez na época, a pastora chegou assim pra mim e falou assim, vou até mandar esse episódio pra essa pastora, que ela me ajudou demais, eu sou muito grata. A vida dela, que é a pastora Ariane, que é lá da Gravidade Zero, lá de Arujá. Ela chegou assim pra mim, eu falei assim, eu não quero mais ficar com ele. Ela falou assim, ela fez o seguinte, que eu acho que ela já estava também de saco cheio de tanto, e eu ficava falando muito que eu queria me separar. Aí ela falou assim, então faz o seguinte, deixa essa maldição pro seu filho, e separa. Gabi, aquilo veio como uma flecha no meu coração. Ali, o ego pra mim foi bom, porque me impulsionou. Porque eu falei, eu deixar pro meu filho? Você tá dizendo que eu não sou capaz? Eu sou capaz. Olha o ego. Só que, ali no fundo, eu falei, não. Por que eu vou deixar pro meu filho algo que eu sei que eu sou capaz? Porque não é eu, na verdade. Hoje eu sei que não é eu, não é a minha capacidade, mas é a capacitação que o Espírito me dá, entende? E ali foi uma outra jornada que foi bem difícil mesmo, porque imagina, agora eu me separo, a gente tem empresa, a gente separa os bens, tem carro, tem apartamento, tem chácara, tá tudo certo. Financeiramente, eu ia conseguir viver muito bem. Na minha cabeça,
conseguiria um outro marido, um outro pai, né? Porque eu ainda trabalhava muito, era uma época que ele ficava muito ausente por conta do trabalho. Então, vou arranjar um pai da hora pro André, para ele não sentir falta. Olha o que o inimigo vem colocando. Uma enganação na minha mente, era isso que ele fazia e automaticamente era o que eu tinha crescido, porque a separação estava tudo certo. Então, foi essa minha mudança mesmo que eu entendi, em que quando eu mudasse, decidisse e tipo, vou perseverar, vou fazer, porque o meu filho não vai ter, e eu vou cortar essa maldição da minha vida. Lembra quando eu falei pra você na semana passada sobre uma maldição? Eu falei, não, porque quebra, a gente quebra a maldição, a gente não deixa pro próximo quando a gente entende que não é por nós, mas é porque ele faz através de nós, entende? E aí isso foi uma transformação que a gente vive hoje, graças ao nosso bom Deus, assim. Claro, tem ainda treta, mas não tem grito, não tem aquelas coisas de... Nunca mais rasguei camiseta. Que bom, né? Graças a Deus, né, Gabi? Meu Deus. Segunda pergunta. Terceira, né? Quarta. Quarta? Pergunta sobre família e relacionamento. Ah, tá. Como a maternidade com o André e a Emanuela moldou seu olhar sobre propósito e legado? Eu acho que entra um pouquinho disso que eu falei agora, né? O propósito, assim, com o André foi eu entender que, tipo, é meu filho. Ele é algo que eu fiquei 6 anos tentando engravidar do André. E quando eu falei pro Wendel que eu queria me separar, eu engravidei. E, tipo, já tava tudo certo pra gente separar. E aí eu engravidei. E eu falei, cara, é um ser que tá dentro de mim. E eu entendo que quando a gente não é mãe, mas quando a gente engravida, a gente vira mãe. E aí Deus, ele foi me tratando muito, né, com o André, que hoje ele é um adolescente. E a Emanuela, eu falo que ela tá no paraíso. Né? A Emanuela tá no paraíso, porque hoje o meu relacionamento, eu tava até conversando com a Mary agora no almoço, justamente sobre isso, sabe? Eu tenho todos os dias eu tenho com a Emanuela presença. Todos os dias eu tenho com ela. O meu momento com ela. E era algo que eu tinha com o André. O André sempre foi muito meu parceiro. Aonde eu ia, o André ia comigo. Mas era tudo muito... Como eu era uma pessoa, né, perturbada das ideias, então automaticamente não tinha uma qualidade que nós temos hoje. O André é muito meu amigo. Só que eu falo pra ele, eu sou a sua mãe. Eu não sou a sua amiga. Porque hoje eu aprendi isso. Que ele é o meu filho. Ele sempre vai estar guardado. Eu sempre vou estar orando. Só que ele não pode falar comigo do jeito que ele quer. Ele não pode bater porta. Ele não pode gritar. Ele não pode ser revoltado. Ele não pode nada disso. Porque eu falo pra ele. Ele tem 15, vai fazer 16 anos. E eu falo pra ele, do mesmo jeito que eu me transformo, porque eu decido, você também. Então, é uma vibe muito diferente o André da Emanuela, né? O André tomou porrada desde de sempre, né? E glória a Deus por isso, porque ele é homem, né? E a Emanuela já é algo que é muito mais tranquilo, porque além de eu ser mais madura, né, por conta da idade, que isso conta bastante, hoje eu me agarro demais em Deus, né? Então, Paulo, em Romanos 12, diz, né, que a gente não tem que se adequar ao padrão desse mundo, mas que a gente realmente tem que viver
como a palavra de Deus nos ensina. E isso é uma renovação todos os dias de mente. É uma transformação que nós temos que decidir. Então, e tudo eu falo assim, de Jesus assim com muito amor, porque lembra lá no início que eu falei que sempre estava me faltando algo? Hoje eu sei que nada me falta, né? Como Paulo Vieira fala, não existe nada fora do lugar, porque o Espírito está em mim e é nele que eu me agarro. E eu ensino muito isso hoje para os meus filhos. O André, todo dia, antes de dormir, a gente ora. Eu entendi o nosso momento de oração. Então, todo dia no carro, quando estou levando para a escola, a gente ora. E olha como isso é importante. A Emanuela tem 7 anos. E às vezes a gente acorda naquela pilha, né, de resolver as coisas e tal. Eu simplesmente esqueço, porque eu já orei, que eu acordo e faço a minha oração, né? Eu tenho o meu momento no secreto com o Pai. Então, pra mim, às vezes eu já orei e tal, e já tô naquela pilha. Ela fala assim, mamãe, não vamos orar? Aí eu, nossa filha, ainda bem que não chegamos na escola, e já tá quase chegando. Eu, vamos orar. Por quê? Porque isso vai, é a mesma coisa à noite. Às vezes, ai, já tô cansada, tal, vamos dormir. Ela, ei, vamos fazer oração. E é isso, sabe? E é isso. Então, Jesus, ele traz uma paz dentro de casa que era o que eu procurava, né? Era o que eu procurava. Por mais que eu tinha tantas coisas assim no mundo, eram alegrias, né? Eram alegrias e, tipo, passa, né? Era superficial. Hoje eu tenho uma felicidade plena, porque Jesus tem muitos desafios, né? Tenho muitas dores, mas é porque cada dia eu tô sendo curada um pouco mais. Agora vamos falar sobre jornada profissional. Quinta pergunta. Desde 2006, vocês têm uma empresa de serviços para eventos. Como foi o processo de empreender em família e manter a fé em meio às dificuldades do negócio? Isso eu sou muito, muito grata ao irmão do Wendel, que é o Adalberto, e a Andrea. Sou muito grata a eles, porque a gente... foi muito louco, porque eu comecei a namorar o Wendel. No nosso segundo encontro, eu sofri um acidente de carro. E eu quase morri nesse acidente de carro. Eu tive fratura, né? E como eu não morava com a minha mãe, né? Eu fiquei muito com a minha sogra cuidou muito de mim nessa época. E eu fiquei quase um ano sem andar, né? Foi uma fratura e tive que colocar pino. Aí como foi no tornozelo, tanto de um lado quanto do outro, teve que esperar a época para tirar, porque rejeitou, então fiquei mais uns meses, né, de muleta, depois bengala, fazendo fisioterapia e tal. Então eu fiquei afastada do INSS, que é onde eu trabalhava em um escritório com uma advogada, lá no Ministério, fazendo coisas no Ministério do Trabalho, lá de São Paulo. E foi quando eu já conhecia a minha cunhada, né? Não essa André, porque eles são em 4. Aí eu conhecia que a André é co-cunhada, enfim. Aí conhecia já a Adriana, que é a irmã dele, mais velha. E ela me apresentou ele. E aí a gente sofreu um acidente de carro e tal, eu fiquei esse tempo. E quando eu fiquei esse tempo parada, quando eu comecei a andar de bengala, ele trabalhava com esse irmão. E um iluminador da época do Bruno Marrone chamou ele para trabalhar, que era um equipamento novo que tinha lançado no mercado. E aí ele pegou e falou assim, ele tá me chamando para ir pra estrada. Falei, lógico que você tem que ir. Óbvio. Quando você tá novo, querida, porque estrada não deve ser fácil. E aí ele foi pra estrada. Enquanto isso eu ainda, né? Ainda mancando tudo no tratamento. Quando eu ia voltar para trabalhar, esse rapaz que chamou ele para trabalhar lá no Bruno Marrone estava abrindo a empresa dele.
E eu comecei a trabalhar com 14 anos. Com 14 anos eu trabalhava numa contabilidade imobiliária. Então eu sempre trabalhei em escritório, com contabilidade, imobiliária, que foram 2 imobiliárias que eu trabalhei. E aí, então eu sabia muita coisa, né? Então imagina, eu com 14 anos ia lá na Estação da Luz, como eu era meio menino, né? Tinha que ir lá na Receita, ia de madrugada, então eu tinha alguns conhecimentos, né? Dessas partes burocráticas de documentar, abrir empresa e tal. E eu estava fazendo uma pré-seleção, tinha acabado de sair do INSS, da empresa, porque quando eu voltei ela me mandou embora. E aí eu fui fazer um teste lá para o Bradesco e quando eu estava no carro, que eles foram me mostrar onde que seria o galpão dele, o escritório e tal, aí o Bradesco ligou e falou assim, olha, você foi aprovada numa seleção, tal, não sei o quê, ia fazer acho que um curso, tal, na verdade nem sei o que eu seria lá no Bradesco, mas eu tinha já tinha sido aprovada na seleção. E aí esse cara pegou e falou assim, olha, se vem trabalhar para mim, você sempre trabalhou em escritório, tal, não sei o quê, precisa abrir CNPJ, tal, todas essas coisas. Meu, não tenho tempo, porque ele continuou na estrada. Aí eu falei, demorou, se você cobriu o que o Bradesco paga, tô dentro. Ele falou, tá bom. Aí ele cobriu. Aí fui trabalhar com ele, a gente ficou quase 2 anos lá, 1 ano e pouco. E aí ele mandou os 2 embora, tanto eu quanto o Wendel na mesma época. E aí por isso que eu sou muito grata ao meu cunhado, que a gente tinha só o valor da rescisão. E aí meu cunhado falou, por que você não abre uma empresa para vocês? Na hora, eu falei, pra mim tá tudo certo, mas... Ele, não, eu tô trazendo os equipamentos, tal, ele ia começar uma representação, ou já tinha começado, que agora eu também não lembro. Aí ele falou, não, traz, me dá essa rescisão de vocês, tal, não sei o quê. E a gente já tinha tomado, porque eu não era convertida, então a gente já tinha tomado umas. Aí eu falei, você tá muito louco e segunda-feira você esqueceu. Aí ele, não, pode ir lá. E aí a Andréia tava do lado, ela, não, Fabiola, vamos dar essa força pra vocês. E foi assim que a gente começou. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu não tenho galpão, não tenho sala, não tenho nada, não sei nem por onde começar. Aí eu falei, Adalberto, vou precisar de uma salinha lá. Porque o galpão deles já era um grande, sabe? Uma empresa grande. Aí eu falei, eu vou precisar. Ela falou, Fabiola, só se vira. Só vai. Aí eu falei, tá bom, bora. E o Wendel, imagina, naquela época, hoje você conhece o Wendel que gasta. Naquela época, ele, você é louca! E não, mas olha quanto, que era valor maior que uma casa, né? Comprar os equipamentos e tal. Sem R$1. Você é louca e tal. Eu falei, não, meu, a gente arregaça a manga e vai pra cima. E tá, porque ele também já tinha saído da estrada. Falei, não, vamos pra cima, a gente consegue, a gente é novo e tal. E aí eu ainda brinquei, né? Eu falei, Adalberto, se ele não for, eu vou. Aí ele falou assim, só pega, falou lá. Eu falei, tá bom, bora. E aí foi assim que a gente começou. Mas eu fiquei lá 2 meses no máximo. Sabe? Lá no... Porque eu sabia que ali não era... Né? E ia ficar com os equipamentos como? Lá é venda, com os equipamentos e tal. E foi muito legal, porque quando a gente decidiu... Olha como a decisão é muito importante. Quando a gente decidiu, logo ele já pegou Jeito Moleque. Que a gente começou a trabalhar com a turnê do Jeito Moleque na época. Então a gente foi, alugou o galpão. Meu pai... que é meu padrasto, né? Porque meu pai mesmo, né, de sangue é falecido. E esse meu padrasto, com a minha mãe, emprestou lá a escritura da casa para alugar, né? O galpão também, sou muito, muito grata a eles. E foi assim, com a ajuda, né, das pessoas, né? Foi aonde a gente começou. Aí depois de uns 3 meses que a gente estava no Jeito Moleque, a gente já pegou Sorriso Maroto. Tava explodindo os 2, né? Então a gente ganhou muito dinheiro naquela época. E assim a gente começou, né? A Bilight, que na época era Light Emotion.
E foi assim que a gente começou, sabe? E a gente trabalhou a vida toda junto. Então, desde... A gente começou a namorar em 2002. O nosso CNPJ... A gente começou em 2004, né? Com o Rosivan, que era R-Light na época. Começou com ele em 2004. Em 2006, a gente abriu a empresa. E a gente está até hoje, graças a Deus. Sim. Muita luta. Que aprendizados dessa experiência empresarial você leva hoje para o seu chamado de liderança e mentoria? Essa pergunta aí, né, profunda. O que eu levo? Como a gente trabalha com pessoas, tanto artistas, né, que é artista, quanto um carregador, né? E eu aprendi que todo mundo é igual. Então, do mesmo jeito que eu chegar aqui, eu cumprimento o Luan Santana, é o mesmo jeito que eu cumprimento a Gabi, é o mesmo jeito que eu cumprimento a Dona Cida, é o mesmo jeito. Porque a minha fé me ensina que vai todo mundo pro mesmo buraco, né? Então, o que eu tenho, que eu aprendo como empresária é a liderança. É você saber, porque eu preciso saber lidar com um artista. É claro que eu cumprimento, né? Todo mundo, do mesmo jeito. Só que eu preciso saber como falar com um artista, como falar com uma faxineira, como falar com a Gabi, como tratar as pessoas, né? E isso para mim é uma liderança saudável, porque eu aprendo a lidar com pessoas, né? Eu aprendo a acolher, mas ao mesmo tempo que eu acolho, eu também estou confrontando, você sabe como, né? Então, é o mesmo ser, né? Sócia da Abilite, hoje, com o amadurecimento, com tantas as coisas que a gente passou, é saber lidar com as pessoas. Então, saber com quem eu posso confiar, quem eu não posso, até onde eu posso chegar com essa pessoa, até não. E aí, nesse meu propósito, né, com mulheres, mentorar é exatamente entender qual é o momento, qual é o acolhimento para aquela pessoa, sabe? Como que eu posso, de repente, aconselhá-la, né? Então, eu aprendo muito no empresarial para a minha vida pessoal. Vou te dar um exemplo, falando sobre o empresário com a vida do dia a dia. Outro dia eu fui viajar e precisava ir da vacina, tudo. Aí fui eu e o André, fui pegar ele na escola, tudo, e tô indo pro postinho para tomar essa vacina. E aí tinha um jovem vendendo lá os mentos, eram 3 mentos e tal. E aí ele abordou bem assim: a senhora não quer comprar os mentos, tá? Não sei o quê. Eu tô fazendo isso porque eu quero ser um empreendedor. Aí eu falei assim, ó, vai abrir o farol, me encontra ali do outro lado, né? Porque eu tinha que fazer a volta, assim. Aí eu falei, me encontra ali. Aí o André, na hora, já falou assim, mãe, você já vai dar mãe de empreendedora, né? Aí eu falei assim, filho, deixa eu entender, né? Pegamos, saímos do carro, peguei, comprei as balas. E aí eu falei, por que você quer ser empreendedor? Falei, você quer ser empreendedor do quê? Ele, eu quero uma loja de carro, tá, não sei o quê. Aí eu falei assim, então, é legal você ouvir esse cara, esse outro cara, você fazer um curso assim, no leilão tem isso, que dá pra você aprender e tal, né? E fui, sabe? E foi algo muito natural. Eu acho que eu nem sei se eu vou ver esse menino um dia na vida, sabe? Mas é algo que veio muito no natural. Por quê? Porque eu já trabalho há muitos anos. E aí, quando eu vejo um jovem,
que ele tem, sabe? Essa fome mesmo de querer empreender e tal. Eu falo, cara, ó, é isso daqui e tal, não sei o que, porque já é de mim. Porque eu gosto muito de ajudar, né? Então, isso já é de mim. O André deu risada, né? Ele falou assim, mãe, você deu uma... Aí o menino perguntou pra mim, ele falou assim, você é mentora? Aí eu falei, não, eu gosto só de ajudar mesmo e tal. Porque naquela época lá eu, não, Kima, né, mentora, conselheira, não quero nada disso. Já tenho um monte de coisa, pra que mais um? Senhor, não me resolve mais uma coisa pra fazer que não dá tempo. E aí foi nisso. Então, o empreendedorismo me ajuda a ser uma pessoa melhor, sabe? A ter esse relacionamento, porque eu tenho mesas com bilionários, como eu tenho mesa de ir, sabe, aqui, sabe, comprar um pãozinho de queijo, um pão com manteiga que eu gosto, sabe? Então, é, a gente vai aprendendo que o ser é melhor do que o ter. É isso que o empreendedorismo, lidando com pessoas, me ensinou e me ensina a cada dia a ser antes de ter. E agora a gente vai falar sobre identidade e propósito. Você costuma dizer que era uma mulher improvável. E o que significa isso para você? E em que momento você percebeu que Deus estava escrevendo uma nova história? Olha, mulher improvável porque eu já falei, né? Como eu era muito louca. Então, estar aqui, hoje você me vê nesse naipe, né? Passando uma maquiagem, deixando de falar palavrão, ajudando, né? Com a minha cura, encontrando outras mulheres para também serem curadas, sabe? Esse é um propósito para mim que é divino. E o improvável é porque eu nunca imaginei em estar. Eu nunca imaginei, gente, ter um podcast. Mas ele é tão de Deus, porque quando eu era pequena, eu comecei a fazer aula de dança, balé, sapateado, tal, jazz, com 4 anos de idade. Minha mãe colocou. Eu saí com 12 anos, antes de eu me formar. Foram 8 anos dançando. E aquela época lá era punk. A professora na borboleta pisava nas pernas, assim, que era bem rude. E eu fazia, minha mãe tinha um sonho que eu ia ser uma artista. Então eu fiz curso que na época chamava Casa Talentos, que era o que? Não ter receio de câmera, né? Então a gente tinha muito. Eu tinha vários cursos, então eu fiz teatro, eu fiz muita coisa, né? Pra ser alguém que minha mãe gostaria que eu tivesse sido, porque eu sempre fui muito comunicativa e ela sempre viu isso, né? Então ela sempre me colocou nesses cursos de modelo, nesses cursos para eu chegar, e eu sei que não era um sonho dela, né? Era um sonho de Deus. E para mim tem muito a ver com esse podcast, porque eu não fiz aula de oratória, não fiz nada disso. E eu sento aqui, eu fico super à vontade falando com vocês que estão aí na câmera. Então eu não tenho medo de câmera, né? Onde muita gente tem medo, né? Que não é nem medo, mas é uma vergonha, é tantas coisas, enfim. Então eu fui treinada para esse momento, é isso que eu acredito mesmo. Eu amo português, eu gosto muito de escrever. Então é muito isso, sabe? Eu acho que é um dom que Deus me deu, que foi para um caminho, mas o nosso plano é um e o de Deus é outro, né? Eu acredito que foi para chegar nesse momento mesmo.
Faz sentido com a pergunta que eu... Gente, eu falo muito. Vocês só me vê aqui perguntando, mas eu falo muito. Ai, ai. A segunda pergunta sobre identidade e propósito é: qual foi a virada de chave? Ah, virada de chave, verdade, Gabi. A virada de chave pra mim, cara, eu acho que foi. Não faz até muito tempo, não, porque a virada de chave, porque pra mim a virada de chave foi uma aceitação, sabe? Porque eu já tinha tido, quando o Espírito Santo, né, que é o Espírito que habita em nós, eu já tinha me revelado algumas coisas desse momento. E eu falava assim, é da minha vontade, que quando eu era criança, tal, e sempre achava que era algo muito na minha cabeça. E quando veio a pandemia, eu tive uma decepção muito grande com uma pessoa. E é muito louco, né? Porque quando a gente realmente tem algo que nos tira daquela zona de conforto, a gente se derrama, a gente derrama mesmo aos pés de Jesus. E é uma mulher, né? Hoje eu entendo que ela tem muitas dores, tem muitos traumas, né? Que eu até uma vez comentei com meu esposo sobre um trauma que ela tinha dito pra mim. E ele falou, é louca, nunca aconteceu isso. E não tinha o porquê ela inventar algo daquilo. Então eu sei que é um trauma dela. E ali, naquela minha dor que eu estava sofrendo por conta de ter perdido alguém muito especial, né, pra mim, eu falei assim, o que eu vou fazer com tudo isso? E eu comecei a estudar, ir atrás. Por que que eu sempre me decepcionava com as pessoas, sabe? Porque eu dava essa liberdade de me decepcionar com as pessoas. Por que que eu queria tanto? Eu fui começando a entender a minha identidade. Só que pra mim era uma identidade como mulher. E eu comecei a estudar muito sobre quem sou eu? Por que que eu preciso passar? Por quê? Porque... E eu comecei a correr atrás. E Deus, ele foi me curando de muitas coisas. De muitas coisas. Foi um tempo que eu tive uma solitude total com o Senhor. Aonde eu me reclusei mesmo, sabe? Aonde eu tive um momento em não confiar em ninguém, né? Porque eu confiei muito nela. Então, eu simplesmente eu me agarrei a Deus. Total. E nesse sofrimento que eu tive com ela, eu fui me encontrando verdadeiramente. Só que identidade quer dizer quem nós somos para Deus. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que eu sou filha. E olha que louco o que eu vou te falar. O meu pai, ele foi maravilhoso. Mas ele não foi um pai, ele foi um amigo. Então eu não conheci o que é um pai. Porque o que o pai faz? O pai direciona, o pai instrui, sabe? O pai, ele fala assim, filha, é esse caminho aqui, sabe? Isso daqui que vai te fortalecer, que faz você ser uma pessoa melhor. Eu não tive isso. Eu tive um amigo que tomava cerveja comigo. Eu tive um amigo que jogava bola comigo. Eu tive um amigo, sabe? Que me ensinou a empinar pipa quando eu era pequena. E depois falou, ó, já sabe empinar, tchau. Sabe? Eu não tive um pai. E quando eu fui entendendo
que Deus é o meu Pai, que Jesus, Ele intercede por mim. Jesus é o meu Salvador. É através dele que vai vir a minha salvação, entende? Mas eu não sabia. Pra mim, tipo, era um ser celestial, mas não era um pai. Não sei se faz sentido pra você, mas era exatamente isso. Então eu não tinha uma identidade. A minha identidade era que eu gostaria de ser aprovada por todos e por isso que eu era amiga de todos. E por isso eu era muito legal com todo mundo. E aí eu comecei a entender isso. Então hoje essa identidade, né, dessa mulher que eu me torno, que eu me transformo a cada dia, eu entendi que eu tenho um pai e é com ele que eu me agarro, é com ele que eu tenho minhas amigas, falo umas coisas e tal, mas tem muita coisa, gente, maravilhosas. Eu quero muito que vocês entendam isso, que tem muitas coisas que é só o pai, é só ele que conforta, é só ele que vai direcionar, porque é através do espírito dele. Então, eu fui entendendo a minha verdadeira identidade como filha amada, sabe? E não como uma filha para ser aprovada, mas uma filha amada. E aí eu entendi a minha real identidade e é onde eu acredito que ajuda muitas mulheres com essa forma de ver, sabe? Como filha. Em Gênesis 1:27, Deus fala que ele fará a mulher e o homem à imagem e semelhança dele, né? Já em Gênesis 2:18 é onde ele faz uma mulher para ser auxiliadora e ajudadora do homem. Mas ele não coloca do esposo, ele fala do homem. E do homem quer dizer das pessoas. Então nós somos uma auxiliadora, ajudadora de pessoas. Não é só do marido, não é só do filho, mas é de pessoas, entende? Então quando a gente entende essa identidade, para que não seja só você, sabe? Porque não tem nada a ver comigo, mas é tudo por causa dele, através de mim, porque eu sou só um canal. Eu fui entendendo essa identidade e aí eu fui aceitando. Me decepcionei, mas quem está do meu lado? É o Senhor. Eu chorei, quem está do meu lado? É o Senhor. Tudo que acontece, se você parar para pensar, você pode estar indo lá num cinema, comer uma pipoca, tá super feliz e tal, mas quando você chega em casa, quando você tá lá no seu quarto, no seu travesseiro, quem é você? E é isso que eu fui entendendo. Quando eu chegava no meu travesseiro, quem era? E aquilo que estava me faltando começou a ser preenchido, porque eu entendi que eu tinha um pai. Aí então foi onde eu falei assim, cara, minha identidade é ser filha amada. E como eu sou filha, eu tenho herança. Então, como eu tenho herança, eu não sou boba, eu faço. E ele faz acontecer, entende? Então, tem uma parte na Bíblia que diz que Deus, ele abre os caminhos. Então, eu coloco o meu pé, ele faz o chão. Então, eu me agarro, não me agarrei, mas eu me agarro todos os dias nisso, nessa identidade de ser filha. Porque muitas pessoas chegam, ai, mas agora você é super submissa, tá? Não sei o que. Cara, eu tô amando. Eu tô amando. Tenho os meus desafios, claro que eu tenho. Choro pra caramba. Sinto dores aqui, sabe? Mas é porque tá tendo cura. Entende? Então essa é a minha identidade, de eu ser filha. Vamos lá. Tá acabando, né? Se ela tivesse ali, gente, atrás, ela já ia estar fazendo assim, ó. Ai, ai. Agora vamos falar sobre chamado e futuro. Hoje você está em formação em psicanálise e lidera um Ministério de Mulheres. Tá. Como você conecta esses dois papéis na sua missão de cuidar e orientar outras mulheres? Então, eu estudo, né? Tô estudando bastante.
Eu costumo muito dizer que a psicanálise ela me ajuda muito entender os meus gatilhos, né? Então, da onde vem esse comportamento da Fabiola? E aí eu estudo literalmente a Bíblia. Porque a palavra de Deus ela é a minha base. Porque é Jesus que me preenche. É a palavra de Deus que me preenche. A psicanálise ela me traz consciência. Entende? Aí eu junto uma coisa com a outra. Só que a minha base fundamentada é a palavra de Deus. Só que assim, eu não fico... eu ouço pessoas, né? Eu tenho referências como Joyce Meyer, como Viviane Martinello. Eu tenho mulheres de referências que eu não conheço pessoalmente, não convívio. Então, são mulheres que têm histórias que, pra mim, eu tiro e falo, se ela conseguiu, eu consigo. Entende? Mas quem eu idolatro é Jesus, porque só ele foi perfeito. Então, a minha base é Jesus, mas eu tenho referências. E aí, automaticamente, eu pego um pouquinho daqui, pego um pouquinho dali, com o que a Fabiola tem, porque eu sou única, Gabi é única, você é única. Então, nós somos únicas. E cada um tem um propósito. Só que como que eu consigo ajudar? Como que a gente consegue ajudar uma outra pessoa? Quando a gente tem autoridade para falar sobre aquilo. Então, eu tenho autoridade para falar que durante 11 meses eu só me lasquei sem meu marido. Eu tenho autoridade para falar que é muito melhor eu arrumar o que eu tenho dentro de casa do que ir para um conforto de uma separação e viver de galho em galho. Eu tenho autoridade para falar que se eu sair da cocaína, você consegue sair. Eu tenho autoridade para falar sobre a minha vivência, sobre o que eu vivo, sobre a mulher que teve homens, né? Que eu falo que o Wendel foi o único homem na minha vida que não foi bandido e que não usou droga. Porque de resto, ou o cara era ladrão, ou o cara era traficante, ou o cara era viciado. Então eu tenho autoridade. Só que qual é a minha maior autoridade? É quem me faz. É quem vai me transformando. Então essa é a base. E aí eu trago a psicanálise sobre os gatilhos, porque o corpo fala, sabe? Então, se a gente tem um efeito sanfona de engordar e emagrecer, isso tem algo de traumas, sabe? Então, se eu tenho muita enxaqueca, isso também tem a ver, a psicanálise ensina como tratar os meus traumas, como tratar os meus gatilhos, entende? Então, eu só ligo uma coisa com a outra, mas assim, jejum, oração, palavra. Esse é a base de a Fabiola hoje estar aqui, porque a mentoria com mulheres é algo que veio depois, né, da psicanálise. A psicanálise é coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, então ela é recente. E eu tô falando que desde 2011 que eu sou convertida, então são 14 anos que a gente está em 2025. Então são 14 anos de palavra, sabe? De obediência, de fé, de perseverança, de olhar para Jesus. Ele é o alvo, entende? É isso. Agora vamos para a última pergunta, que é: que mensagem final você gostaria de deixar para as mulheres que se sentem improváveis e pensam em desistir do propósito de Deus? Ai, amiga, desistir não é uma palavra que tem que estar no nosso vocabulário. Ponto. Não dá. Porque o desistir é confortável.
Por que o desistir é confortável? Porque você se vitimiza. Vítima, todas nós somos. Mas existe uma diferença do ser vítima e do se vitimizar. Então, se vitimizar é sempre estar desistindo. Então, eu sempre falo, né? Se cair, Jesus está ali do lado para levantar. Pedro, quando saiu das águas, estava naquela tempestade, olha a palavra, quando Pedro está lá nas águas, toda aquela tempestade, tal, e todo mundo, vou morrer, Jesus ali e tal, né? E ele fala assim, e todo mundo, é um espírito, nossa, e todo mundo já achando que já era Satanás ali, rindo da cara deles que eles iam morrer. Eles tinham acabado de vivenciar o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Eles viram. E aí Pedro olha e fala, Jesus, se é o Senhor, manda eu sair da água então. E até você? Pedro, ele teve uma fé ali, que ele falou assim, peraí, vou sair. Ele andou pelas águas. Ele andou. Só que como carnal, que nós somos, né? Muito almático, muita emoção. O que aconteceu? Ele olhou, viu aquela onda, falou, vou morrer. Tipo, Jesus está muito longe. Eu acho que não tá na Bíblia, tá? Mas eu acho que ele deve ter pensado, nossa, Jesus está longe demais, vou morrer. Como que eu vou andar até lá? Tipo, deu 2 passinhos, já, começou a afundar. Só que aí, o que aconteceu? Jesus veio e pegou na mão dele e falou, homem de pequena fé. Sabe? Tipo, cara, você tinha acabado de ver os milagres ali. Você andou pelas águas, por que você não continuou? Hoje eu sei. Por causa de Pedro eu teria corrido, agarrado de Jesus, falou, Senhor, tinha corrido pelas águas, porque eu já tinha visto. E aí o que acontece? Quando a gente passa por muitos desafios, quando a gente está sendo curada, é doloroso. A gente tem que ter coragem, porque a palavra de Deus diz que nós somos corajosos, que a gente é forte, que a gente tem um espírito de ousadia. Então, se a gente tem um espírito de ousadia, por que eu vou me acovardar? Porque eu estou escutando zum, 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 ou porque eu estou vendo? A palavra de Deus diz que não é pelo que eu vejo, mas é pela visão que vem do alto. Então é pela visão do Pai, não é pela minha visão. E aí o que eu quero deixar para vocês aqui? É doloroso? É. Você vai sentir? Vai. Vai ter dias que você, nossa, venci uma guerra e daqui a pouco vai vir outra, porque você já venceu uma. O evangelho, ele é confronto, ele não é conforto. E aí, quando eu fui entendendo isso, você fala assim, Fabiola, você nunca quis desistir? Lógico que eu quis desistir. Gente, trabalhar com mulher é uma bênção, né? Porque a gente tem muita emoção. Então, existe muita cura em todas as mulheres. E o porquê que a gente não precisa desistir? Primeiramente, porque você se ama. Jesus, quando ele fala assim, ama ao próximo como a ti mesmo, cara, eu tenho que me amar muito para amar o próximo. Eu não tenho que amar o próximo antes de me amar. Eu não tenho que amar o meu marido, meus filhos antes de me amar. Eu tenho que me amar muito para conseguir amar a outra alguém. Então, o não desistir é você não desistir de você. O não desistir é você persistir em você ser. Porque o ter maravilhoso são consequências do ser. Entende? Então, quando a gente vai entendendo, sabe? Esse propósito, eu sou uma filha amada, eu tenho herança. Jesus falou que eu terei vida eterna. O que eu faço aqui para ter uma vida eterna? Porque salvos, Gabi, muitos serão. Mas como eu quero?
Qual o legado que eu quero deixar para os meus filhos? A gente tem medo, a gente tem nossas preocupações, mas a palavra já diz, para cada dia o seu mal. Então, por que eu vou ficar deduzindo sem antes nem viver o hoje? Entende? Então, o que eu trago aqui nesse episódio, para que do mesmo jeito, sabe, que eu consegui persistir, consigo, porque, gente, vai achando que é tudo lindo, maravilhoso. Vocês estão vendo esse cenário lindo, maravilhoso. É um cenário para mim que cara, é tão poderoso, assim, esse cenário, porque como mulher eu nunca tinha feito algo dentro da minha casa. Nunca tinha nem comprado um vaso. Até os pratos, as coisas, era tudo o Wendel que fazia, né? E Deus, ele foi me curando tanto, me transformando tanto, que esse cenário veio dele, porque eu nunca tinha feito decoração nenhuma. E ele é lindo. E eu sou muito grata a Deus, porque depois desse cenário eu troquei meu sofá, eu troquei minha mesa de jantar. Eu pego hoje, eu tenho alimentos na minha mesa, em família, coisa que cada um, não é todo dia, mas coisa que cada um comia na sua hora, de frente à televisão. Então, o persistir é exatamente isso. É você ter uma vida que você, nem meus melhores sonhos, eu imaginaria que eu teria a vida que eu tenho hoje. Porque, pra mim, não tá bem, ixi, morro sozinha. Gente, sabe o que eu falava para as amigas? Eu falava assim, contrato gogoboy, tá tudo certo. Por quê? Porque era muito mais confortável. Eu trabalho, ralo pra caramba, me divirto do jeito que eu quiser. Eu nasci assim, eu vou morrer assim e dane-se. Porque era assim. Só que eu fui entendendo o que é ser filha. E o ser filha amada é toda vez que eu tô chorando, porque eu tô passando por algum desafio, porque Deus tá me curando de algo, Ele tá lá comigo. Ele tá lá. Ontem mesmo, passei uma dor assim, bem... Foi muito doloroso. E eu só não conseguia... Sabe quando você não consegue nem orar? Eu só falei assim, Senhor, eu só quero o seu colo. E chorando. E eu falava, eu só quero o seu colo. Eu só quero a tua presença. E aí é isso, quando a gente entende que sem a presença dele, a gente fica maluca, a gente acha que ter as coisas é melhor do que você ser alguém para o seu marido, para o seu filho, no trabalho, fazer alguma coisa. Porque isso daqui, gente, esse podcast, todas as convidadas que vocês já viram que veio aqui, são todas convidadas a 0,00 cifrão. Todo mundo vem aqui. A Gabi, ela está aqui como uma ação social. Eu estou aqui como uma ação social. Porque isso é ser, sabe? Isso é não desistir. E falar com isso daqui, quantas, né? Eu vou, daqui a pouco desmarca. E aquela coisa que a gente, sabe, complica a nossa vida. Mas a gente está aqui, persistindo, perseverando. Sabe por quê? Porque eu falo uma coisa, eu esmago a cabeça da serpente mesmo. Porque Eva foi enganada, eu já sei que ela foi enganada. E sabe por que ela foi enganada? Porque quando a cobra, né, disfarçada por Lúcifer, que é um enganador, enganou ela, o que ela trouxe? Algo como eu sei de tudo. Sou eu que sei. E a palavra de Deus diz o seguinte:
Vocês podem ter o plano, mas sou eu que sei os planos que eu tenho para você. É Deus que sabe todas as coisas. Então, quando eu vou entendendo e colocando a palavra de Deus em prática na minha vida, eu persisto, eu insisto, eu vivo milagres. Eu vivo milagres. Então, nossa, e ainda vou falar uma coisa, quanto mais a gente tá, mais o capiroto vem para roubar sua paz. Mas tudo tem um propósito. Porque todo o propósito de Deus é para que a gente seja semelhante a Ele, certo? Se a gente é semelhante, para a gente estar indo a ser semelhante dele, a gente tem paz. A gente não quer guerra com ninguém. A gente não tem inveja. A gente é feliz com o que tem. E não é infeliz com o que ainda nem chegou. A gente é feliz. Essa é a felicidade plena. A gente é grato pelo ar que a gente respira. A gente vai ficando positivo e cada vez mais positiva. Cada vez mais que você vai ficando positiva, mais humilde você vai ficando. Então, isso é persistir. E isso é o que eu quero deixar para vocês. Porque uma mulher curada ajuda outras a serem curadas. E esse é o propósito. De que o meu passado não me faz. Mas eu decido ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou filha amada. Entendeu? Sim. É isso. É isso, maravilhosas. Se deixar eu fico falando um monte aqui. Se vocês quiserem saber mais alguma outra coisa que a Gabi não me perguntou, vocês podem escrever aí, que eu venho, eu falo. Porque realmente são muitas coisas. Resumir assim ao máximo tudo. E obrigada por essa disposição. Ela é uma linda, maravilhosa. Gabi, ó, faltou a convidada, tal. Já sei. Deus colocou no meu coração, vamos fazer? Ai, mas, né? Aí eu, mas por quê? Ah, não sei. Ah, tá bom, vamos. Ela é assim. Então, gratidão mesmo, por você fazer parte, né, dessa jornada comigo, para trazer para essas mulheres mais consciência, esperança, né? Porque você, uma adolescente, porque ela é uma adolescente, uma jovem adulta que logo vai estar casando, indo para a casinha dela, né, Gabi? Tá lutando para isso. E é isso, eu sou grata pela sua vida, por estar nessa jornada comigo. Você é muito especial, viu? Você é muito linda. Meu amor. Deus abençoe. E agora vai ficar pro resto da vida, né? Porque tá gravado. E não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar também em todos os vídeos, né? Não é só nesse, é em todos. E é isso, gente. Tá vendo, gente? Já, ó, crescendo aqui, entendeu? É sobre isso, gente. Beijo, maravilhosas. Até o próximo episódio.